Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então resolver neste vídeo uma equação com exponenciais, isto relativamente então à matemática A do 12º ano. O desafio é o seguinte: resolva então a seguinte equação em R, ou seja, dentro do conjunto dos números reais. Temos então a equação 2 elevado a x menos 3 vezes 5 elevado a x igual a 0. E pretendemos então resolver a equação dentro dos números reais. Para resolverem esta equação, quer dizer, nós temos aqui uma equação com exponenciais, mas as bases são diferentes. As bases da exponencial são diferentes. Então, como é que podemos resolver esta equação? O que me passa assim já pela cabeça é pegar assim neste termo que tem aqui no primeiro membro e passá-lo então aqui para o segundo membro. Isto de forma a ficar então com 2 levantado a x, exatamente igual, quer dizer, se aqui está negativo, ao trocar de membro, não é? Fica positivo, porque estaria a adicionar exatamente este termo a ambos os membros da equação, o que ficaria então 3 vezes 5 elevado a x. E agora, a estratégia que eu vou utilizar para resolver esta equação, visto ter então aqui bases diferentes na exponencial, passa então por elevar, ou melhor, por aplicar o logaritmo a ambos os membros da equação. Sendo assim, posso fazê-lo porque o logaritmo é uma função injetiva, então não há qualquer problema em aplicarem o logaritmo a ambos os membros da equação, e nessa aplicação do logaritmo, eu ficaria então aqui no primeiro membro, vou aplicar o logaritmo natural, então fica ln de 2 elevado a x, exatamente igual ao logaritmo natural de 3 vezes, vou meter um ponto para se diferenciar do x, caso contrário poderão pensar que este vezes poderá ser um x, então a multiplicação também se pode representar por um ponto. Então ficaria aqui com um logaritmo natural de 3 vezes 5 elevado a x. Agora, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer nesta equação? O que vou fazer é pegar aqui neste logaritmo que está no segundo membro e vou aplicar então o logaritmo do produto, que é uma das propriedades que vocês aprenderam dos logaritmos, que é quando tem um logaritmo de um produto, aqui no argumento, de A vezes B. Quer dizer, isto podem então dizer que este logaritmo do produto é exatamente igual ao logaritmo de um dos fatores, mais o logaritmo então de o outro fator, neste caso seria o meu B. Sendo assim, fazendo essa aplicação aqui ao segundo membro da equação, eu teria então a seguinte equivalência, ficaria com ln de 2 elevado a x, exatamente igual, vou aplicar então aqui esta propriedade, ficaria então com ln de 3 mais o ln, o ln de 5 elevado a x. Agora, o que eu vou aplicar aqui a esta equação é mais uma propriedade que vocês aprenderam dos logaritmos, que é o logaritmo da potência. Ou seja, se eu tiver assim o logaritmo de um argumento A e este argumento A está elevado a um expoente B, quer dizer, eu posso passar este expoente aqui para trás do logaritmo a multiplicar, ficaria então com B vezes o logaritmo de A. Então é isso que eu vou fazer aqui aos logaritmos que têm expoente, e desta forma vou tirar o x da potência. Ou seja, isto fica então equivalente, quer dizer, este x que tem 2 elevado a x passa então aqui a multiplicar para trás deste logaritmo, ficaria então com x ln de 2, que será exatamente igual ao logaritmo natural de 3. Aqui vou aplicar a mesma propriedade, este x passa para trás a multiplicar, ou seja, ficaria x ln de 5. Agora, o próximo passo é passar todos os termos que contêm x para o primeiro membro, o que isso seria então equivalente. Eu passando então este termo aqui para o primeiro membro, ficaria com x ln de 2 a subtrair então por x ln de 5, o que seria então igual a ln de 3. Agora, o passo seguinte para eu conseguir explicitar, para conseguir determinar o valor de x, aqui no primeiro termo, o que eu posso fazer, por exemplo, para manter o valor exato, é colocar o x em evidência. E então, colocando aqui o x em evidência, colocaria x, abriria parênteses, e ficaria então com ln de 2 menos ln de 5. Reparem que se eu fizer neste momento a distributiva, eu volto ao passo anterior, isto igual então ao logaritmo natural de 3, e agora basta então dividir ambos os membros exatamente por logaritmo de 2 menos logaritmo de 5, o que ficaria então com x igual
ao logaritmo natural de 3, a dividir então por toda esta estrutura que está aqui a multiplicar por x no primeiro membro. Ficaria então ln de 2 menos ln de 5. Quer dizer, podíamos aqui agora dar assim uns retoques para que isto ficasse, quer dizer, para transformar, por exemplo, este denominador num único logaritmo. Voltaria então a aplicar aqui, penso que não falei nesta propriedade, mas vocês têm uma propriedade que vos diz que se tiverem assim um logaritmo de um quociente de a sobre b, isto é exatamente igual ao logaritmo de a menos o logaritmo de b. E quer dizer, estas propriedades, visto terem uma igualdade, quer dizer, tanto funcionam para desdobrar em dois logaritmos, como funcionam para, quer dizer, embrulhar os dois logaritmos num só. Então, se eu tenho aqui uma diferença entre logaritmos na mesma base, então eu posso aplicar esta fórmula, mas nesta passagem assim no sentido inverso. O que ficaria então x igual a ln de 3 a dividir então por ln de 2 quintos. Reparem que 2 quintos também é 0,4, mas até me apetece deixar isto assim em fração. E quer dizer, e com isto tínhamos então determinado o valor de x. E a questão estaria então terminada. Vocês, quando tiverem aqui na equação diferentes exponenciais, eu quero com isto dizer com bases diferentes, e visto que não anda para aqui nenhuma constante, se andasse aqui uma constante, talvez tornasse esta resolução um pouco mais complicada, mas uma estratégia que vocês têm para aplicar na resolução deste tipo de equações é, por exemplo, aplicarem o logaritmo a ambos os membros da equação, o que aplicando as propriedades dos logaritmos vão conseguir, quer dizer, passar o x para quer dizer, aqui para o chão, entre aspas, né? Quer dizer, para o chão quer dizer aqui para ficar assim com o x, onde depois posso colocar em evidência e resolver normalmente. Quer dizer, eu tomei este caminho, poderia ter tomado o outro, quer dizer, quando estaria assim aqui neste momento, poderia ter tomado outro caminho. Quer dizer, poderia ter pensado em, quer dizer, agarrar aqui no segundo membro e colocar o segundo membro como uma potência de base 2, também poderia ter levado esse caminho, apesar de pensar mesmo que talvez fosse um pouco mais trabalhoso. Vou só aqui apresentar a ideia desse caminho. Eu tinha 2 levantado a x, exatamente igual a 3 vezes 5 levantado a x. Bastava que apelasse, penso que os cálculos seriam um pouco densos, mas bastava apelar a esta propriedade dos logaritmos, né? Que é a levantado ao logaritmo na base a exatamente de um argumento c, quer dizer, isto é exatamente igual a c, desde que a base da potência seja igual à base do logaritmo. Terão aqui uma composição entre funções inversas, quer dizer, retoma o ponto de partida. Ou seja, esta propriedade é extremamente útil porque vos permite pegar em qualquer coisa, mesmo em qualquer coisa, e escrever então essa qualquer coisa, mesmo qualquer coisa, até podem pegar em letras, não há problema nenhum, pegar nisso e transformar numa potência na base que vocês bem entenderem. Quer dizer, se tem um 2 levantado a x no primeiro membro, dava-me jeito eu ter aqui no segundo membro uma potência de base 2. Podia fazê-la então aplicando esta propriedade. Ou seja, isto ficava 2 levantado a x, aplicando então esta propriedade, teria aqui 2 elevado então ao logaritmo na base 2, exatamente deste valor, ou seja, de 3 vezes 5 levantado a x. E quer dizer, neste momento depois, visto que tenho aqui uma igualdade entre duas potências com a mesma base, bastava dizer que os expoentes tinham que ser iguais, ou seja, x teria que ser igual então ao logaritmo na base 2 de 3 vezes 5 elevado a x. Quer dizer, neste momento aplicava então aqui a propriedade do logaritmo do produto, separava em dois logaritmos e depois resolvia em ordem a x, quer dizer, ia bater exatamente neste mesmo valor. Seria um outro caminho que eu poderia ter tomado neste exercício, mas preferi mesmo vir por aqui, porque acho que seria aquele assim um pouco mais fácil relativamente aos cálculos. Fica então aqui a sugestão de resolução, é sempre um prazer enorme ajudar. Desde já, um grande abraço a todos vós, ok? Bom fim de semana.